Hoje você vai ver uma entrevista curiosa, em que o cenário da conversa foi um cemitério. Vai conhecer uma professora que leciona no curso de Ciências Mortuárias e ilustra suas aulas de uma forma diferente e que literalmente chama a atenção. Então, começa agora mais um episódio da série As Profissões Mais Curiosas do Mundo, professora de Ciências Mortuárias. Quem acompanha as reportagens aqui no canal sabe que gravar em cemitérios não é uma novidade. Já estivemos em dezenas de necrópolis para abordar os mais variados temas. E hoje, este local é cenário para uma conversa instigante. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar uma entrevista curiosa e reveladora com a professora Carolina Castro, que não só levou um caixão para a sala de aula, como entrou dentro da urna e foi ornamentada. Está bem interessante, para não perder, acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você já pensou na possibilidade de ter um caixão na sala de aula e que a sua professora pudesse deitar dentro da urna funerária? Quem acompanha a Carolina Castro nas redes sociais percebe que essa pode ser uma situação comum para os alunos do curso de Ciências Mortuárias. A jovem docente compartilha a sua rotina como educadora em seu perfil no Instagram, que é no mínimo curioso. Antes de iniciarmos a conversa, eu preciso te apresentar a personagem deste episódio da série As Profissões Mais Curiosas do Mundo. Carolina Castro, 28 anos de idade, bacharel em Direito, especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal, pós-graduanda em Medicina Legal, professora dos cursos de Ciências Mortuárias e técnico em Necrópsia. Sua rotina? Ensinar como lidar com cadáveres. E eu estou aqui para sanar as minhas curiosidades e eu acredito que as suas também. Já começo com uma pergunta: quem é Carolina Castro? Carolina Castro é a professora da área das Ciências Mortuárias que auxilia as pessoas a entenderem que a morte é algo natural e a quebrar todos os tabus que a sociedade impõe. Quando você fala ciências mortuárias, o que é isso? Ciências mortuárias é toda a seara que vem aí, né, abranger tudo que lida a respeito da morte. Tanto aí, né, a área forense, quanto a área aí hospitalar, que vem tratar da ciência da morte. A área forense, ela vem lidar com tudo relacionado a causas das mortes violentas, né? Vem investigar aí esse tipo de morte, seja ela o homicídio, o autoextermínio, né, que é o suicídio, e a morte da investigação hospitalar aí são todos os tipos de comorbidades que muitas vezes os médicos, né, dentro dos hospitais aí não conseguem sanar as suas dúvidas de mortes súbitas, e aí os serviços de verificação de óbito vêm aí investigar qual foi a causa da morte. Então, mesmo que não seja uma morte violenta, pode ser que o corpo tenha que ser levado para o serviço de verificação de óbitos. Sim, exato. Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia que só vai para o IML se for uma morte violenta, um acidente, um assassinato, um autoextermínio, mas isso. Nem sempre é assim. Para o IML vai somente esses casos, mas para o serviço de verificação de óbito vai os casos de comorbidade, de doenças. Todas as mortes têm que ter uma causa, né? Não é possível simplesmente enterrar uma pessoa sem saber do que ela morreu. Você, advogada, e como que foi parar nesse segmento funerário, né? Nessa área da morte, que lida com a morte? Eu me formei em Direito, né? Não estava satisfeita aí com essa área da advocacia, não era algo que me apetecia, né? Fui convidada para trabalhar aí como professora no curso profissionalizante de necrópsia. Comecei a me apaixonar pela área, fui me especializando, fazendo a minha pós-graduação em Medicina Legal. Hoje sou completamente apaixonada pela área, ministro num curso técnico de necrópsia além do de Ciências Mortuárias, e hoje as Ciências Mortuárias mudou a minha vida completamente, né?
As ciências mortuárias em si, todas as profissões que estão imersas dentro dela, seja a profissão de tanatopraxia, das ornamentações, necromaquiagem, são as profissões do futuro, né? Porque as pessoas em si, elas sentem muito medo, né, de estar lidando com esse tipo de profissão. É um tabu realmente na sociedade. A nossa cultura, ela nos ensina que a morte é uma punição, né? Se a pessoa morre é porque ela fez alguma coisa de errado. E não que a morte é algo natural, que acontece todos os dias, que existem pessoas que precisam trabalhar nessa área e que essas pessoas somos nós, né? Que é uma profissão digna como outra qualquer, é uma profissão muito bonita, inclusive, e que existem entes ali, familiares, que estão sofrendo, né, pelo desencarne, né, desses familiares, e por que não que sejamos nós que estamos ali a cuidar, né, com muito carinho, com muito respeito dessas pessoas que se foram. Quando você estava na faculdade, estudando Direito, você imaginou que poderia, neste momento da vida, estar trabalhando nesse segmento? Não, eu sempre fui muito apaixonada pela área da medicina legal, né? Eu sempre quis prestar concurso público, sempre quis trabalhar na Polícia Civil, mas como delegada, né? Mas não extremamente submersa na área das ciências mortuárias, tão próxima dessa forma. E como que foi a receptividade do seu círculo social, seus familiares, amigos? Por conta disso, né, por ser algo cultural, né, da sociedade ver de fato como um tabu, de ser algo muito assustador, muito distante, né? A minha família, os meus amigos ficaram extremamente assustados. Nossa, mas você vai mexer com morto? Você vai lidar com isso, né? E à medida que eu fui trabalhando, eles foram entendendo, foram vendo que aquilo ali era algo muito maior do que eles imaginavam, que de fato era uma profissão de cuidado. Que assim como existe o médico que traz a vida todos os dias, né? Existe também estes profissionais das ciências mortuárias que vai cuidar de quem já se foi. E você já realizou algum procedimento no corpo mesmo? Assim, já realizei, sim, né? Fiz o curso de tanatopraxia, trabalhei um tempo na área, apesar de também não ser uma área que eu seja extremamente apaixonada, né? Hoje eu sou mais integrada à docência. Fiquei um tempo na tanatopraxia, trabalhei um pouco, mas hoje estou mais distante. Então você trabalhou na funerária mesmo? Isso. E como que foi essa experiência? Então, no começo a gente fica um pouco balançado, né? Porque a gente fica pensando, nossa, como seria se fosse um familiar, né? Mas depois a gente acaba se apegando àquilo ali de querer fazer o melhor, justamente por pensar isso. Se fosse um familiar meu, então eu quero fazer da melhor forma possível, eu quero tratar com carinho, quero tratar com amor. Muitas vezes um corpo chegava lá extremamente inchado, eu queria deixar da melhor maneira possível, né? Com um semblante mais harmônico, para que a família tivesse uma boa despedida, né? Para que a família ficasse mais tranquila em ver o seu ente ali, né? Sem um estado de sofrimento, né? Então, no mais, foi uma experiência muito positiva para mim, sabe? Me engrandeceu muito como ser humano, então. E teve algum atendimento específico que te marcou nesse período que você atuou diretamente na funerária? Não, até que não. Muita gente me pergunta isso, né? Teve alguma coisa que te marcou? Casos de acidentes, né? Graças a Deus eu consegui lidar com bastante tranquilidade ali, né? Às vezes acontece esses casos de rostos que vêm um pouco mais desfigurado, de acidente e tudo, mas por colocar bastante isso na minha cabeça, que é uma profissão natural, que alguém precisa trabalhar com isso e essa pessoa sou eu consegui lidar melhor com tudo isso. O que a morte representa para Carolina? A morte representa para mim vida. Como eu falei no começo, assim como a vida, a morte. E é algo extremamente natural. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, como a gente imagina, né? Por exemplo, em outros países, como o México, né? É celebrado
a morte, né, como um descanso, como algo positivo, assim como a gente celebra todos os dias a vida como um aniversário, né? E é algo que a gente também poderia quebrar esse tabu todos os dias na sociedade, parar de ficar vendo como o fim do mundo, né? Como algo extremamente péssimo, como algo pejorativo, né? Fulano de tal morreu porque era uma pessoa ruim, né? Porque foi punida, porque uma divindade puniu essa pessoa. Não. É um processo natural, né? É um processo natural. Aconteceu. E a Carolina tem religião? A Carolina tem religião, a Carolina é umbandista e acredita principalmente nessas questões, né, de evolução. Mas eu busco não entrar nessas questões religiosas com os meus alunos, né? Busco passar para eles a questão humana e ética, independente de religião, que eles possam tratar com humanidade todos os dias aqueles corpos que eles vão encontrar ali. Principalmente quando eles forem lidar, né? Se eles passarem num concurso público, por exemplo, forem auxiliares de necrópsia, técnicos em necrópsia, né, no IML, forem entrar dentro de uma favela, por exemplo, eles vão se deparar com pessoas que foram mortas, alvejadas por diversos disparos de arma de fogo. Muitas vezes aquelas pessoas estavam devendo drogas, né? Enfim, não cabe a gente julgar o motivo da morte daquela pessoa, né? E o que mais a gente vê por aí são profissionais que recolhem aquele corpo e jogam como se fosse um saco de batata, né? E o que cabe a gente fazer é retirar aquele corpo de lá e tratar com o máximo de respeito, ética, humanidade, fazer o que tem que ser feito, né? Fazer a necrópsia direitinho, levar embora, porque por trás daquela pessoa existe uma família, existe um pai, existe uma mãe, que muitas vezes não queria que aquela pessoa tivesse tido aquele fim, né? Por mais que a pessoa foi morta, foi assassinada por uma dívida, por exemplo, de droga, por um estupro, por qualquer outro motivo, não cabe a gente julgar, né? Quem somos nós? E a gente está aqui somente para fazer o nosso papel, para fazer o nosso trabalho. E como que a Umbanda enxerga ou aborda esse segmento? Quando nós chegamos aqui, você jogou uma moedinha aqui no cemitério, né? Quando entrou no cemitério. Existem alguns ritos, algumas ações que quem pratica religião exerce. Sim. O profissional que atua nas ciências mortuárias, na tanatopraxia, ou até mesmo em cemitérios, ele deixa de lado os seus ritos em nome do profissional, ou ele consegue aliar essas duas vertentes, digamos assim? Ele consegue alinhar as duas vertentes, com muito respeito, com muito carinho, né? É uma área que aqui a gente considera como um grande campo energético, né? Aqui no cemitério tem muitos espíritos que são muito positivos, que são terrenos que a nossa religião considera que estão próximos a nós, que vão nos ajudar. E também tem muitos espíritos que, como nós, seres humanos, desencarnados, ainda não encontraram uma determinada evolução, né? E aí eles ficam vagando aqui. São espíritos, né, que eram viciados em drogas, que cometeram crimes, né? E esses espíritos tendem a trazer uma energia mais densa, mais pesada para a gente. Como esses espíritos trazem uma energia mais densa, mais pesada, a gente faz ritos para nos proteger. Como, por exemplo, eu joguei uma moeda. Essa moeda simboliza que eu estou pagando a minha entrada no cemitério. Eu estou pedindo licença, com muito respeito, para entrar numa casa que não é minha. Então eu entrei aqui, pedi licença a todos, né? Uma casa que não é minha, tem determinados orixás que regem essa casa, e peço proteção. A partir do momento que eu saio, eu levo uma garrafinha de água, giro 3 vezes na cabeça e descarrego. E vou embora para minha casa, sem problema nenhum. No dia a dia do profissional que atua nas ciências mortuárias, que dentro das ciências mortuárias eu tenho várias atividades, né? Eu aprendo no curso, de forma prática, a lidar com isso. Como que é a rotina do aluno de ciências mortuárias? Então,
a rotina do aluno de ciências mortuárias, ele vai aprender na prática, né? Tanto essas questões de simulação de uma cena de crime, né? Quanto a rotina dentro de um laboratório de tanatopraxia. Ele aprende práticas de necromaquiagem, ele aprende práticas de ornamentação, e aí vai caber, né, do profissional que está ali, do professor, passar essa questão de humanidade e ética ao aluno. Isso aí é uma questão mais pessoal. Como que é a aula da professora Carolina? Bom, a aula da professora Carolina é uma aula muito dinâmica, né? Tem uma metodologia um pouco diferenciada, porque a maioria dos meus alunos, né, como eu dou aula à noite, muitos têm família, muitos chegam muito cansados, trabalham o dia inteiro. Então eu busco utilizar de uma metodologia muito diferenciada, né? Eu subo em cima da cadeira, eu finjo de morta, eu deito no chão, eu grito, tô sempre escrevendo no quadro, tô sempre interagindo, jogo bala pro alto, jogo pirulito pros meninos. Então tô sempre tentando chamar a atenção dos meninos o tempo todo para gravar tudo que eu falo, para que se um dia eles vierem fazer uma prova de concurso público, eles lembrarem exatamente de toda a cena que eu crio ali e nunca mais esquecer. Eu sempre combino com eles que o meu maior objetivo é que eles saiam da porta para fora aprendendo. Que aluno meu não pode sair da sala de aula sem aprender absolutamente nada. Eu confesso que eu stalkeei a professora e eu selecionei aqui algumas postagens no seu Instagram. Eu quero que você comente. Olha só, vou mostrar o primeiro aqui, a câmera principal tá aqui, que você tá em cima de uma cadeira. Em cima da cadeira. Que situação foi essa? Pois é, os alunos desse dia estavam muito dispersos, né, muito cansados. Tinha sido pós-feriado e essa sala de aula os alunos são mais velhos, né, nessa última turma. E era um conteúdo que ele é muito denso, que é um conteúdo de medicina, né, sobre livores cadavéricos, e eles estavam tendo muita dificuldade de entender o que eu estava falando. Então eu subi em cima da cadeira para explicar para eles o que eu estava falando e comecei a encenar até eles entenderem. E aí deu certo. Pra chamar a atenção, pra né? chamar a atenção mesmo. Então já que você abordou, agora eu sou curioso. Claro, no canal de curiosidades. O que são livores cadavéricos? Livores cadavéricos, vamos lá. Quando o corpo, né, todo cadáver, ele vai entrar por um processo de desidratação, né? Todo corpo, quando ele morre, ele perde água. Quando há essa perda de água, o sangue ele vai coagular, ele vai engrossar. Quando esse sangue ele engrossa, acontece esse processo chamado livores cadavéricos. Só que esses livores só acontecem, até escrevi no quadro não, bem grande, e subi em cima da cadeira para falar que não. Não, tem um não aqui, ó, pode ver, ó. Esses livores só acontecem em casos em que não acontece hemorragia. Então, nas causas de morte que não tem hemorragia nenhuma, não acontece esse processo de coagulação. Ou seja, se aquele corpo teve a causa da morte de disparo de arma de fogo, paulada, pedrada, facada, não vai coagular o sangue. Agora, se a pessoa morreu por envenenamento, asfixiada, qualquer outro tipo de morte que não teve hemorragia, vai existir esse processo de coagulação. E aí, cada tipo de morte há um tipo de cor diferente dos livores. E aí esse processo é o momento em que a gente consegue descobrir do que a pessoa morreu sem abrir o corpo. A gente faz uma punção intravenosa e pela cor do sangue, pela cor dos livores, a gente consegue saber do que aquela pessoa morreu. Como a seringa normal mesmo? Isso. Mesmo se tiver mais grosso, ela consegue passar. Isso. E aí, né, teve até um caso em Belo Horizonte, né, de um promotor de justiça que ele matou a esposa asfixiada, né? E aí saiu assim na mídia:
promotor de justiça mata sua esposa e retira todo o sangue de seu corpo. E aí, né, todo mundo ficou, gente, mas como assim esse cara conseguiu retirar todo o sangue do corpo da esposa, né? O que ele fez? Teve aula de medicina legal, né? E ele sabia o que ele poderia fazer ali. Ele asfixiou a esposa, esperou o tempo da produção de livores, porque começa a partir da 2ª e 3ª hora após a morte, e atinge o máximo do seu grau até a 17ª hora. Como se fosse uma panela de fubá com água, né? Você tá ali fazendo um angu. A partir do momento que você tá ali mexendo, aquela água ela vai começar a sumir e vai engrossar, não vai? A partir do momento que aquela água começa a evaporar, o que vai acontecer? Vai engrossar, né? A mesma coisa aqui são os livores, né? A partir do momento que chegou na 17ª hora, o sangue que é misturado com a água secou, os livores diminuiu. Então ele esperou chegar até a 17ª hora, o sangue dela diminuiu, ele retirou a quantidade de sangue que tinha ali, né, que era bem pouquinha. Vamos supor, se ela tinha 20 litros de sangue no corpo, como diminuiu, ela tinha 3. Ele retirou a pequena quantidade que tinha ali. Se ele não retirou sozinho, ele contratou alguém, ou um auxiliar de necrópsia, um técnico em necrópsia. Alguém que entende, né? Alguém que entende, né? Ele retirou aquela quantidade. Quando a perícia chegou lá, né? Porque a perícia já sabia como fazer, né? Que viu as marcas de asfixia, a perícia pensou, vamos retirar os livores e a gente vai matar a charada aqui. Quando a perícia foi retirar, já não tinha mais nada. A perícia sabia o que ele tinha feito, mas tinha prova? Não. Tinha como prendê-lo por homicídio? Não tinha mais o que fazer. E aí tinha a marca ali, né, da asfixia. Ela já fazia uso de medicamento intravenoso, então também a marca da seringa não fazia diferença. E deu elas por elas, infelizmente. Muito interessante. Muito interessante. E o aluno tem acesso a todas as informações e ele acaba sendo um auxiliar, então, Exatamente. Como é que eu posso dizer? Na elucidação de crimes? Exatamente. Eu até brinco, eu falo assim, gente, essa aula é de como você vai aprender aí a matar o seu marido ou a sua esposa. Eu falo, não conto pra ninguém, não. Mas eles aprendem exatamente isso, a elucidação de crimes, né? Outra postagem que me chamou a atenção aqui, uma live, que tem a ver com o tema que nós estamos falando agora. Sim. Investigação criminal. Você difunde isso também aí na internet? Sim, com certeza. Os alunos também aprendem, né, essa questão de investigação criminal na simulação de crime, né? E a gente aprende também lá no curso todas essas questões voltadas aí ao direito penal, direito processual penal, muitas tipificações penais, a gente faz correlação aí, e eles conseguem abordar muitos conteúdos voltados a concurso público. Sensacional, hein? Sensacional. Ainda dentro dessa seara aí da investigação criminal, eu vi aqui uma imagem que no YouTube, eu nem sei se isso pode aparecer, então eu vou colocar de longe rapidinho, mas aqui lesões produzidas por projéteis múltiplos. Exatamente. Isso aí é um conteúdo de criminalística, né? De balística, na verdade, é outro conteúdo que a gente passa para os alunos também. Lesões, né, de entrada e saída de projéteis, né, como identificar quais são os tipos, né, de armas utilizadas. Por exemplo, entrada de uma arma, uma 12, por exemplo, né, entra desse tamanho, sai do tamanho da cabeça de uma laranja, né, tudo isso como que eles vão identificar aí na cena de um crime, e tudo isso que é muito importante para elucidar os fatos aí da possível causa da morte. E eu vi aqui, eu acredito que entra nos seus métodos de lecionar, né, sua forma única de dar aula. Eu vejo que você tá maquiada aqui, é isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Eu sou o meu próprio corpo, né? Eu sou o próprio cadáver ali, sou o próprio instrumento de uso dos alunos, né?
eu não sou muito adepta a bonecos, né? E aí, quando precisa, eu mesma me maqueio, me jogo no chão, os alunos estudam em mim, ou estudam até mesmo, você deve ter visto aí, eu deitada num caixão, né? Numa aula de ornamentação. É bem eu vi aqui, ó. Eu vi que você se preocupou com todos os detalhes, né? Não basta deitar, tem que estar a caráter mesmo. A caráter. Tá pronta para ir pro bloco fúnebre. Exatamente. Já tô no jeito. Outra postagem que chamou a atenção aqui, que é com relação ao salário desses profissionais, né? Eu vi aqui um concurso público que o perito criminal pode ganhar mais de 12 mil reais, é isso mesmo? Exatamente, mais de 12 mil reais. E o auxiliar de necrópsia, né, que precisa ter apenas ensino fundamental, quase 7 mil reais. Só fundamental, Só quase 7 mil. Fundamental. Muito mais do que muitos profissionais que têm curso superior, né? Muito mais, muito mais. E isso aí você aprende no seu curso? Aprende lá no curso. Né? A gente, vou largar o jornalismo, viu? O curso de ciências mortuárias é o curso do futuro, né, Everton? Porque não vai parar de morrer gente nunca mais, né? Morre gente todos os dias, o tempo todo e para sempre. Então é a única área que ela é 100% estável, né? E as pessoas, como elas têm muito medo de estar entrando nessa área, é uma área que não é concorrida, não tem ninguém, né, aí para bater de frente no mercado, como, por exemplo, o pessoal que está no SUS, né, técnico em enfermagem, né, é uma área que é muito saturada, é muito concorrido, né, mas aqui não, tranquilo. Então, é um segmento que hoje, para quem está querendo entrar no mercado de trabalho ou mudar a trajetória profissional, é uma área que vale a pena. Com toda certeza, com toda certeza. É uma área que mudou a minha vida, acredito que está mudando a sua também, né, e tem mudado a vida de muita gente. E quanto que é um curso hoje? Qual que é o investimento para um curso de ciências mortuárias na média aí hoje? Então, o curso de ciências mortuárias contendo essas 5 certificações está em média de R$ 2.300, R$ 2.400. O curso completo? Completo, com as aulas teóricas, com as aulas práticas. É o valor de mensalidade, médio de mensalidade de curso superior, né? Exatamente. Mensalidade. Exatamente. Uau! Muito Uau. bom, né? Tô impressionado. Positivo que vai ter futuramente. Tô impressionado. E eu vejo que tem concursos públicos na área, tem possibilidade de trabalhar também no segmento privado também, Sim, né? Com certeza, com certeza. Tem empresas aí que são enormes, né? Como, por exemplo, o Grupo Zelo. Você entra lá dentro como agente funerário 1, 2, 3, e vai crescendo. Tem gente que vira gerente regional, gerente distrital. O Grupo Zelo vai dominar o mundo, né? É uma empresa gigante, dentre diversas outras empresas no setor funerário, né? Inclusive eu gravei no Grupo Zelo, gravei lá no cemitério, no crematório Parque da Colina, e deu para perceber justamente isso, a estrutura corporativa que eles têm. Sim. Né? Um engenheiro ambiental, um gerente de projetos, um gerente de novos negócios, gerente de operações. É uma companhia mesmo e que pode absorver esses profissionais, né? Sim, com certeza. Para a próxima aqui eu vejo que sua sala de aula tem um caixão aqui posicionado, é isso mesmo? Olha isso. Fica à disposição da gente quando a gente precisar usar, colocar a professora lá dentro. Um caixão, e tá novinho, né? Tá novinho, impecável. Tá novinho. A escola colocou esse caixão lá só para as aulas. Isso, só para as aulas. E ele tá funcional? Sim, funcional. Se precisar usar ele... Se precisar usar, enterrar a gente lá. Não queremos, né? Eu vejo outra cena de crime aqui, ó, é uma aluna? É uma funcionária da escola. Uma funcionária da escola, ou seja... É cobaia. Não basta só a professora figurar e tem... Vocês podem ganhar o Oscar, hein? É, né? Vocês estão atuando aqui. Só atuação diferente. É. E o que é isso? Vermelho? Você usa o que para ficar vermelho assim? Isso aí é corante de bolo, corante alimentício, né? E aquele açúcarzinho, deixa eu lembrar o nome. É tudo comestível. Glucose. Aqui tá docinho, então. Tudo comestível. Tá docinho. É uma cena de crime doce. Cena de crime doce. Vamos ver aqui, tem mais uma aqui. Isso aqui é interessante. Uma postagem no seu Instagram, que você fala assim, ó, atenção, não confunda na prova. É a dica pros alunos lá, ó. Espostejamento, esquartejamento e esgorjetamento.
eu só ouvi falar sobre esquartejamento. O que é isso aqui? O que é o resto? São os tipos diferentes de corte. Porque as pessoas têm o costume de achar que corte de esquartejamento é só cabeça, tronco, e cada um tem um nome específico. Um vai ser só da cabeça, um vai ser só do tronco, outro vai ser só dos membros. E aí, pra aprender direitinho, só na aula da professora Carolina. Tá vendo? Não vai revelar tudo não, gente. Ou seja, falar que eu esquartejei o braço, eu tô errado, então. Aí... E aí, cumpre o curso e vai estudar. E vai estudar. Ou então entra lá e lê o conteúdo. Qual que é o arroba mesmo? É @medlegal da Carolina. Vai aparecer aí, ó. Vai aparecer aí. Vamos seguir lá que tem conteúdos legais, hein? Eu vejo aqui uma aula que, para quem acompanhou os vídeos de tanatopraxia, que viu todo o processo, aqui no momento de colocar o corpo na urna funerária, que tá com um plástico lá e tudo, você ensina tudo passo a passo também. Assim como na Faculdade de Santa Casa, lá no curso de tanatopraxia, você ensina passo a passo. E aí, né, claro que não tem acesso aos corpos, mas depois daí tem a visita ao laboratório, e aí lá os meninos têm acesso diretamente aos corpos, onde eles vão ter ali toda a noção dos fluidos, né, das incisões, como que faz, tudo direitinho. Então aqui você está ensinando a posicionar o corpo na urna, então. A posicionar, que tem toda a metragem, né, e as questões aí da ornamentação. E eu vejo os alunos estão engajados aqui, hein? E depois, aqui que é interessante, né? O primeiro post aqui é o corpo sendo colocado e no outro aqui é engraçado. A turma toda posando para foto. Posando pra foto. Com a professora ornamentada no caixão. Devidamente ornamentada. Mas aqui o falecido tá fazendo um... Mostrando que tá vivo. Que tá vivo, né? Que ressuscitou. E de onde veio essa ideia de ministrar as aulas dessa forma? Nunca tive essa ideia. Nunca tive. Eu fui reparando a necessidade e lembrando dos professores ruins que eu tive. Sendo bem sincera. De professores que eu tive na faculdade, que tinham pós-doutorado na Lua, mas não tinham didática. Que muitas vezes eu não conseguia aprender. E como eu tenho alunos que tem ensino fundamental, tem ensino médio, e a gente lida com o grande problema do Brasil, que são analfabetos funcionais, que muitas vezes não sabem ler, não sabem escrever, ou até sabem, mas não sabem interpretar, eu comecei a perceber a necessidade que eu tinha dentro de sala de aula, que não era só eu entrar, passar aquele conteúdo e ir embora. E que eu também não iria me sentir bem, não iria me sentir viva, não iria ver sentido como profissional, como professora, entrar dentro de uma sala de aula e ver que os meus alunos não iriam estar aprendendo. Lecionar não é isso, ser professora não é isso, sabe? O que dá sentido à vida acadêmica é você saber que existem pessoas que estão aprendendo e que eu vou colocar profissionais no mercado de trabalho que vão estar fazendo um bom trabalho, principalmente nessa área, que é uma área tão séria. E não é só o nome da instituição que eu vou estar levando, é o meu nome também. E tudo que eu mais quero é que tenham pessoas que se tornem bons profissionais, porque eu formei, sabe? Não tem dinheiro no mundo que pague isso. E aí foi o momento em que eu vi que eu mudando a forma de ensinar, os alunos estavam começando a aprender, eu tendo mais carinho ali com eles e estava dando certo. E aí foi só alegria. E como que os diretores das escolas onde você leciona receberam essa forma de ter uma professora que leva a prática para a sala de aula mesmo, assim? Então, boa pergunta, temos que ir lá perguntar para eles. Ah, você não tem um feedback ainda? Eu nunca entrei nesse... Atenção, diretor Leon Reis e diretor Júnior Cunha. Qual que é a câmera? Ó, a sua câmera, Leon Reis e Júnior Cunha. Leon Reis e Júnior Cunha. Nós vamos até vocês para perguntar, hein? Bom, eu acredito que seja de uma forma muito positiva, porque senão eu já teria sido mandado embora, né? Mas até então eles me tratam com muito respeito, muito carinho, estão sempre me dando mais oportunidades de mais turmas, tá sempre chegando mais turma, mais turma, mais turma.
tem sempre me dado mais notícias de feedbacks positivos dos alunos, mas eu nunca tive uma conversa cara a cara assim, e aí, o que vocês acham? Sabe? E qual que é o perfil de alunos que chegam para você? Você consegue traçar assim, que existe um padrão? Ou é um público muito diverso? Chega um público um pouco diverso, mas esse povo da ciência mortuária é tudo doido. Tudo doido. Pra gostar dessa área é tudo doido. Chega um povo meio gótico, sabe? Mas tem um pessoal mais velho também, que tá tendo a oportunidade de estudar só agora. Por isso que eu também tenho que ter mais cuidado, mais respeito, mais jeito de falar, de ensinar, porque tem muita gente que tá muito tempo sem estudar, que volta a estudar agora, né? Então, se eu não tiver esse tato, muita gente até desiste, porque acha que o curso é muito difícil, né? Quando vê conteúdos da medicina, quando vê conteúdos do direito, se perdem. E muita coisa não é um bicho de 7 cabeças, sabe? É um conteúdo muito legal de estudar. E eles podem ter uma oportunidade de um futuro brilhante pela frente, né? De recomeçar de novo a vida. Você é nova, né? 28 anos. 28 anos. Seus alunos, já há alunos que passaram pela sua sala de aula que estão exercendo a profissão? Sim, tenho diversos alunos que estão muito melhores financeiramente que eu, inclusive. Tenho muito orgulho de falar isso. E eu fico assim chocada de olhar para trás e ver meus alunos muito bem, inclusive. Há quanto tempo você está na sala de aula? Eu tô há quase 4 anos. Então você formou em Direito e já... Isso, eu formei em Direito e já entrei nessa área. A professora Carolina quer continuar na área acadêmica, formando alunos, formando profissionais, ou a professora Carolina quer pôr a mão na massa? Professora Carolina quer continuar formando profissionais, não quer colocar a mão na massa. Para mim, o que me faz feliz é ver as pessoas progredindo, é ver as pessoas sendo felizes, é ver eu conseguindo mudar a realidade das pessoas. É isso que me faz feliz. E se você pudesse deixar um recado para quem quer entrar nessa área de ciências mortuárias, o que você falaria? Não tenha medo. Ultrapasse essa barreira do medo. Muitas pessoas vão desmotivar o tempo todo. Vai falar, nossa, que loucura, vai mexer nessa área. Principalmente quando a gente quer estudar. Muita gente coloca a gente para baixo o tempo todo, né? O principal é isso. Não temas, né? É algo bíblico. Não temas. E vale a pena financeiramente e profissionalmente, né? Com toda certeza. Com toda certeza. É um retorno financeiramente, como pessoa também, é algo que nos cresce, nos faz crescer muito como pessoa, né? Como ser humano. E o retorno financeiro é enorme. E consequência também, né? De quem trabalha bem. Exatamente. O dinheiro é consequência. Né? O dinheiro é consequência sempre. Se você fizer um bom trabalho, você vai ter um bom retorno. Né? Professora, muito obrigado. Obrigada a você. Por vir ao cemitério, por falar com a gente, por matar a nossa curiosidade. Eu que agradeço pelo convite. E as portas estão sempre abertas para você, viu? Muito obrigada. E eu te pergunto o que você achou dessa entrevista. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que os bastidores desta e de outros vídeos, de outros conteúdos, estão nas redes sociais e o nosso @ é o Vim Te Mostrar. Inclusive, nós temos vídeos de 1 minuto com curiosidades sensacionais. Vale acompanhar, viu? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.